uma declaração do presidente, na época, era ainda deputado Bolsonaro, onde ele dizia que havia no país uma indústria de demarcação de terra e que no que dependesse de mim, frase dele, não tem mais demarcação de terra indígena. Isso vai diretamente em relação a peculiaridades que são, inclusive, estabelecidas pela Constituição Federal. Qual a participação de cada um deles? Quem mais comprou? Quais foram os principais mercados dos quais o Brasil adquiriu produtos e a participação deles? E como está, especificamente, gostaria que a senhora colocasse, como está a composição da pauta de exportação para a China, União Europeia, Mercosul, Estados Unidos, Japão, Rússia e países árabes? Mas a senhora pode fazer... Não. É só para a senhora dar uma ideia, não precisa ser uma, mas só uma ideia desse momento. Não precisa ser uma por uma, não, tá? Eu vou dar a palavra para mais 3 senadores e nós vamos em bloco, tá? Mas a senhora pode ser sintética, fica tranquila. Mas esses números, o Brasil precisa conhecer esses números e saber da importância do agro e o olhar que o governo federal tem que dar para o agronegócio, principalmente para dizer que a nossa comissão está à disposição. Com a palavra, a senadora Elisiane. Os 4, Elisiane, Fernando Bezerra e Márcio Bittar. Senhora ministra Tereza, colega nossa ali na Câmara dos Deputados, tivemos algumas convivências ali naquela casa. Quero cumprimentar a presidente da comissão, senadora Soraya, e já lhe cumprimentar pelo grande desafio que é o comando desta comissão. Ministro, vou dividir aqui minha pergunta em 3 pontos, e aí eu quero começar pela agricultura familiar, que é a minha grande preocupação. E digo isso porque eu sou do Maranhão, sou da região nordeste brasileira, onde nós temos aí uma prevalência de cerca de metade dos estabelecimentos familiares no Brasil, mas o acesso, por exemplo, a financiamento especificamente do Pronaf é extremamente pequeno, cerca de apenas 15% são os dados que foram apresentados, inclusive, pelo próprio Banco Central. Isso me traz, de fato, uma grande preocupação, ministra, porque do total de 70% da alimentação que vem para a mesa do povo brasileiro vem desta agricultura, que tem, portanto, um nível gigante na vida e na família dos brasileiros. Ao mesmo tempo, se a gente for fazer um levantamento de toda a legislação e políticas públicas que orientam a nossa agricultura brasileira, ela é praticamente toda voltada para a agricultura convencional, para o agronegócio, que é o tema último que a senhora, na verdade, trouxe a esta mesa. A exemplo disso, por exemplo, aqui o atual modelo de agricultura recebeu em 2017, ministra, 75% a mais do governo em créditos do que a agricultura familiar. Eu queria que a senhora me falasse exatamente qual a sua preocupação em relação a este tema especificamente da agricultura familiar e o que o governo vai fazer para reverter isso, para nós termos, portanto, um direcionamento muito melhor orçamentário e o atendimento a essas famílias. Nessa mesma perspectiva, queria também trazer aqui uma temática sobre a questão do agrotóxico, que é um debate em voga no momento no Brasil, até pelo impacto que isso tem em relação à vida das pessoas. A ONU, por exemplo, mostrou que nós temos uma quantidade de 200 mil pessoas que morrem por ano. O Brasil, se a gente faz uma comparação do Brasil com a União Europeia, o Brasil flexibiliza em mais de 400 vezes o licenciamento e a comercialização do agrotóxico. Só para você ter uma ideia, a comercialização do agrotóxico hoje está em torno de 32 bilhões de reais. E o recurso direcionado para a merenda escolar, por exemplo, tem 3,8 bilhões de reais. Então, há, na verdade, uma disparidade de forma significativa. Sem falar do que significa para a vida das pessoas em relação ao câncer, em relação ao meio ambiente, não é? Com a contaminação de reservatórios, enfim. E outras questões mais gravíssimas. E nesse sentido, por exemplo, eu tenho um dado, sem falar, por exemplo, nós temos uma isenção total do IPI, do CONFIS, e isso
acaba fazendo um incentivo, e do PIS acaba fazendo de fato um incentivo significativo nessa comercialização. Por exemplo, em relação ao licenciamento do agrotóxico, nós tivemos 20 tipos autorizados em 2016, em 2017 47, em 2018 60, em 2019, que nós estamos no mês de março, 86. Então, assim, quando a gente chegar no final de 2019, meu Deus do céu, eu não sei quais são os números realmente que nós poderemos ter. Por exemplo, o Serviço Federal da Rússia chegou a colocar a possibilidade de não importar mais produtos brasileiros por conta disso. Então, se a gente tem uma preocupação com a exportação desse produto, automaticamente, dos produtos de uma forma geral, automaticamente a gente também precisa ter a preocupação em relação à liberação do uso de agrotóxicos no Brasil. Quando a senhora fala em relação às muitas licenças ambientais que atrapalham, por exemplo, os grandes produtores, eu não acho que atrapalha, sabe, ministra, porque a questão desse licenciamento ambiental ele é importante, inclusive, para essa política internacional, não é? Para essa política de exportação. A gente sabe que se a gente não estabelece um critério mínimo de estabelecimento dessas licenças, nós vamos ter o que a gente tem acompanhado hoje aí. Um caso mais grave do presente momento, não é? Essa tragédia que aconteceu em Brumadinho, que licenças que não deveriam ser autorizadas foram autorizadas pela Vale, inclusive, para a expansão daquele empreendimento. E, por fim, em relação às demarcações de terras indígenas, não é? Eu vi um dado, eu queria só mais um minuto, presidente, para eu poder finalizar meu raciocínio, já estou finalizando, inclusive. Eu vi um dado sobre suicídio na comunidade indígena. A média nacional é de 5,2 para cada 100 mil vivos, nascidos vivos. Esse percentual na comunidade indígena está acima de 15,2 para cada 100 mil nascidos vivos, e uma coisa muito grave em adolescentes, crianças acima de 9 anos de idade até essa média de 20 anos de idade. E aí nós tivemos, por exemplo, em 2017 e 2018, uma declaração do presidente, na época era ainda deputado Bolsonaro, onde ele dizia que havia no país uma indústria de demarcação de terra e que no que dependesse de mim, frase dele, não tem mais demarcação de terra indígena. Isso vai diretamente em relação a peculiaridades que são, inclusive, estabelecidas pela Constituição Federal, que é a garantia desse espaço, o respeito à sua cultura, o respeito realmente aos seus costumes. Então, eu queria saber da senhora a sua preocupação em relação à demarcação também de terras indígenas, e se de fato não teremos essas demarcações, como isso será levado. Infelizmente, nas últimas décadas, eu diria assim, tanto no governo do PT quanto no governo do Temer, a quantidade de demarcação de terra foi realmente muito pequena, e isso tem um impacto gigante em relação a esses povos indígenas do nosso país. Muito obrigada. Eu pedi aqui para a nossa senadora para responder as perguntas dela por último, e eu queria começar respondendo da senadora Lisiane. Dizer que a agricultura familiar, senadora, ela é importantíssima, mas por que ela não consegue tomar todo o crédito que lhe é destinado? Porque realmente ela precisa dessa titulação para que eles possam tomar todo esse crédito e poder produzir. Então, hoje, a grande maioria começa com Pronaf A, Pronaf B, mas depois não consegue avançar, porque nós precisamos resolver o problema fundiário para que eles também possam tomar esse crédito que lhe que o governo concede todo ano e que realmente ele não consegue ser tomado na sua totalidade por erros aí no meio do caminho, que um deles é o problema fundiário. O outro é assistência técnica. Também ele precisa de assistência técnica para poder usufruir desse crédito e não ter a inadimplência que hoje tem o setor, que não precisaria ter se nós tivéssemos aí uma boa assistência técnica a todo esse pequeno produtor. Os agrotóxicos, eu queria dizer à senhora que a liberação desses agrotóxicos, a lei não mudou. Eles estavam estagnados e agora a Anvisa resolveu trabalhar esse assunto, liberando aí
moléculas nos últimos 2 meses que estavam lá paradas numa fila, que era a grande reclamação, né? 10 anos para se liberar uma molécula. E a grande maioria disso que foi liberado são moléculas que estão no mercado hoje, mas que estão na mão de 3, 4 grandes companhias. E hoje isso liberado vai para os genéricos, que outras empresas, menores empresas, podem fazer as composições e se colocar no mercado. E o Brasil precisa, sim, de novas moléculas, moléculas modernas, que precisam ser liberadas para esse nosso grande agronegócio brasileiro. Moléculas que estão aí esperando e que já são usadas em outros países, que muitas vezes ficam aqui na fila durante 10 anos para ser aprovadas, e lá fora outras novas já estão entrando, e nós perdemos em competitividade, em eficiência, e deixando um caso muito grave, que é a utilização, às vezes, de produtos que estão aqui ao redor do Brasil, em outros países, que entram muito mais barato e sem segurança nenhuma para a agricultura brasileira. Então, nós precisamos, sim, andar em consonância com o que o mundo faz hoje, o mundo moderno, né, que aprova essas moléculas, usa, e nós precisamos usar em igualdade de condições. A Argentina usa produtos que nós estamos aqui esperando há anos para usar. Pois é, exatamente. Então, nós precisamos hoje avançar com a lei dos agrotóxicos para a segurança, muito pelo contrário do que querem pregar. O glifosato da Rússia, que a senhora bem mencionou, isso foi um problema pontual de uma empresa russa, que é a única que exporta soja para a Rússia, e que houve um problema lá entre eles, e a Rússia usa uma dosagem menor do que o Codex Alimentários usa para o mundo. O Brasil está absolutamente dentro do que o Codex prevê, né, que nós somos signatários lá da OIE, e nós usamos exatamente o que é previsto. Aliás, todas as amostras que foram retiradas e que o Ministério da Agricultura mandou para a Rússia provaram que nós tínhamos menos do que nós poderíamos chegar nos ppms lá do glifosato. Enfim, esse assunto está resolvido, e isso é uma rusga sanitária para impedir a comercialização. E é isso que nós temos que ter muito cuidado, porque o mundo inteiro hoje vê no Brasil um grande competidor, e esses são assuntos sanitários que, às vezes, são colocados para barreiras comerciais dos produtos da agropecuária brasileira. Eu não falei em multas também, senador, eu falei nos licenciamentos. À medida que você faz com que as coisas andem e que a lei seja clara, as pessoas conseguem andar dentro da lei. E é por isso que a burocracia é, às vezes, o impeditivo de se andar corretamente, porque as pessoas ficam esperando tanto tempo que acabam dando um jeito fora da lei para poder produzir. E os investimentos vão embora. Muita gente que vem para o Brasil, ou dentro do próprio Brasil, que tem um recurso para aportar em determinados investimentos, às vezes desiste, porque a burocracia e o tempo é tão grande para você andar dentro da legalidade, que o investimento acaba indo embora. O recurso não fica na prateleira, ele acaba migrando para outro setor ou para fora do nosso país. Então, quando eu falo do licenciamento, é para que as coisas sejam claras e as pessoas possam fazer exatamente o que a lei prevê. Demarcação de terras indígenas. O Brasil tem 13% do seu território em terras indígenas. A agricultura utiliza 9% para produzir toda essa riqueza que é o nosso agronegócio, e que a balança comercial só é positiva por causa deste negócio, né? E nós precisamos só de 9% para produzir toda essa riqueza. Então, a miséria dos índios, eu não vejo que ela está relacionada com terras. Eu vejo que a miséria dos índios está equivocada, porque nós precisamos de uma política nacional, uma política pública, para que os índios tenham como viver com dignidade. E hoje,
os índios só são olhados sobre o aspecto de demarcação de terra, como se ter terra fosse um sinal de riqueza. Eles precisam de educação, eles precisam de saúde, a mortalidade infantil é vergonhosa, né? Os índices de saúde dos indígenas é vergonhoso. Eu acho que nós tínhamos que, nesse Congresso, cobrar essas políticas, né? Demarcação de terra, nós temos que fazer sim, a lei prevê. Ninguém, nem no INCRA, nem no Ministério da Agricultura, nem da Justiça, onde fosse colocado essa coordenação de demarcação de terras, pode burlar a lei. A Constituição nossa é muito clara. Para que se mude qualquer coisa de não se demarcar a terra, é claro, no passado se demarcou muitas áreas, né, mas deixamos muitos conflitos por falta de clareza e de ideologia. Esses processos se judicializaram e é um jogo, na minha opinião, de perde-perde. Os dois lados perdem. Perde aquele pequeno produtor ou aquele produtor que é retirado da sua terra, que tem a sua escritura, o seu registro, a sua matrícula, e perde o índio que é incitado, às vezes, a entrar na terra e que não consegue depois também lá se estabelecer, porque tudo é judicializado, e aí nós temos 20 anos de processos que não se resolvem. Então, eu acho que a clareza numa política para os indígenas, eu acho que todo mundo podia ganhar. Agora eu vou passar para as perguntas do senador. Primeiro, senador, muito obrigado, e realmente o senhor é um grande amigo e é um líder nato, então eu tenho muito prazer de vê-lo hoje. Ministra Tereza, com a devida vinda e respeito ao senhor presidente, é uma questão apenas de ordem. Sim. Se me permite fazer só um adendo às palavras competentes da senhora ministra, quando você fala de política indígena, só fazer uma ressalva. Talvez muitos não conhecem aqui, ela teve há menos de 15 dias atrás, lá com o NABAN e outras autoridades, com o ministro da Meio Ambiente, lá numa reserva indígena no Mato Grosso, lá no campo do povo parecis. É uma demonstração inequívoca que o índio quer oportunidade. São quase 12 mil hectares que está sendo produzido com tecnologia, com preservação ambiental. E eu quero prestar esse testemunho aqui, até para esclarecer algumas pessoas talvez menos informadas, do que o índio quer o quê? Oportunidade. Haja vista que lá são 1.400.000 hectares, apenas 12 mil hectares estão sendo plantados. E se nós fazermos uma pesquisa aqui, democraticamente, em relação às demais reservas no Brasil, todos querem, na verdade, não querem ser mais usados por pseudos dos defensores dos índios brasileiros. Então, vamos largar de hipocrisia e demagogia nesse Brasil. Nós precisamos, na prática, ver a coisa de forma resolutiva. E vou trazer a Vossa Excelência, esses próximos dias aqui, também uma comunidade lá de Comodoro, que são 400 mil hectares, que estão praticamente de joelho, pedindo, pelo amor de Deus, também que cabe entrar pela parte da FUNAI e, sobretudo, pelo MPF, que eles também querem implantar para se alimentar melhor e, acima de tudo, ser gente respeitada, sobretudo com dignidade, e viver com justiça social. Faço adendo para Vossa Excelência, a senhora esqueceu de dizer que viu a beleza lá dos índios lá, da comunidade da cidade de Campo Novo do Parecis. Obrigado, senhor presidente, obrigado, ministro. Parabéns. Pela ordem, eu queria só saber, presidente, se a gente vai ter direito à tréplica ou réplica. Não, ele disse que foi só um adendo, mas ele teve aqui 2 minutos de fala. Eu quero saber também se eu vou ter esse direito, presidente. Senador, eu concordo até com o que você falou. Só quer dizer a Vossa Excelência que tudo isso é possível se o índio tiver terra. E o que a gente está fazendo é a defesa da garantia da demarcação. Mas eu quero só ter o meu direito de fala depois, só isso. 2 minutos. 2 minutos só, senadora, após, tá? Vamos tentar, assim, otimizar o tempo, porque tá difícil para todo mundo e nem era uma questão de ordem. Ok. Bom, obrigado, senador Jaime, e realmente foi um prazer estar lá e me impressionou muito ver aquela comunidade. Eu queria, então, responder aqui ao senador Fernando Bezerra, né? Dizer para o senhor que o senhor tem toda a razão sobre o apoio à Embrapa. Mas, pasmem, a Embrapa precisa mudar o modelo jurídico. Hoje, ela está impossibilitada de receber esses royalties a que ela tem direito. Então, nós estamos estudando, né,
até chamamos uma fundação para nos ajudar a ver um modelo mais moderno para que a Embrapa possa usufruir de toda essa pesquisa que ela tanto contribuiu para o país, mas que ela possa receber os royalties e receber pelas pesquisas que possam ser encomendadas, né, aplicadas, para que a Embrapa possa continuar o seu trabalho maravilhoso que fez aí pelo nosso país. Então, nós realmente precisamos de apoio e precisamos de mudança na Embrapa para que ela consiga se modernizar, né, e usufruir para melhorar e multiplicar a sua pesquisa. E você vê uma pesquisa da Embrapa lá no semiárido que transformou, e a irrigação, né, o que transformou aquela região petrolina, que é uma região que, aliás, eu estive lá com o prefeito Mão Santa, né, em Parnaíba, e ele me disse, o sonho meu é transformar Parnaíba na petrolina, né, aqui do meu estado. Então, vocês veem o que o desenvolvimento traz. A irrigação, a energia é a outorga. Tem um decreto, né, que muito prejudicial, né, ao meio rural, que foi colocado agora no final do ano, no dia 28 de dezembro, e que nós estamos pedindo que esse decreto seja revogado, porque ele inviabiliza, ele vai na contramão de tudo que nós queremos para a irrigação, que tudo que nós queremos para a agroindústria, setor de aves, suínos, que utiliza tanto a energia rural à noite, né, que você tem aí esse uso com um deságio aí de 20% na conta de energia, e é importantíssimo para os nossos custos de produção. Então, nós estamos aí trabalhando junto ao Ministério de Minas e Energia para que esse decreto seja revogado, pelo menos a cumulatividade, já que a redução de 5% ao ano está em lei e não é possível. Então, nós estamos trabalhando isso porque nós sabemos o prejuízo que isso trará para a agropecuária, essa cumulatividade na conta de energia elétrica. Sobre a taxação para a União Europeia, senador, nós estamos, o acordo União Europeia-Mercosul, está aqui o nosso secretário de Relações Internacionais, a gente vem, o embaixador Orlando, nós estamos trabalhando isso, aliás, foi a primeira pauta ao assumirmos aqui o governo, a União Europeia, nós já estamos discutindo isso com a Argentina, e agora essa discussão já está lá na Europa, né? Já estão... Intra-Mercosul, esta semana ele está sendo discutido porque realmente tem coisas que são muito interessantes para o Brasil, mas que a contrapartida, às vezes, do lado de lá, precisa ter uma negociação forte para que a gente consiga derrubar essas tarifas que prejudicam tanto as nossas exportações. Então, para o senhor saber que nós estamos antenados com isso e em plena discussão. Senador Bittar, eu estive lá no seu estado e fiquei impressionada com o que vi no Acre. O potencial, né? Lá fui muito bem recebido pela senadora, pelo senador Petecão, pelo governador, por vários deputados, e eu vi o potencial que vocês têm. E realmente me impressionou, né, naquele estado ter somente 13% aberto, né? E assim mesmo que está aberto, como o senhor muito bem colocou, com todas as dificuldades para se produzir. Então, é muito importante um programa, né, e aí nós vamos conversar sobre aquela região do país, né, Tchau, Fernando. E dizer para o senhor que o Peru realmente um acordo comercial bilateral entre o Brasil e o Peru é importantíssimo para aquela região. Hoje vocês estão tendo problema com a saída de caminhões para a Bolívia, que vocês têm que andar 3.000 quilômetros, porque hoje o Peru não permite a passagem dos caminhões que vão com produtos de exportação para a Bolívia. Nós estamos aí discutindo com o Peru, já numa discussão muito avançada, primeiro a liberação desse trânsito por dentro do Peru,
para ir para a Bolívia e também já temos uma conversa mais para frente, já iniciamos uma conversa e vamos fazer uma visita em breve àquele país para que a gente discuta com eles uma abertura de mercados para carnes brasileiras do Peru. Né? Então, e outras coisas que o Peru possa utilizar de produtos brasileiros. Não tem cabimento o Peru estar ali vizinho de vocês e importando carne da Austrália e dos Estados Unidos. Então, né, nós temos que trabalhar esse assunto de maneira muito firme. Nós entendemos a importância desse acordo para o seu Estado. Outra coisa que também me deixou muito preocupada, como é que vai se produzir trazendo calcário, né, de tão longe, e esse calcário hoje, ele chega a vocês lá a 300 reais a tonelada, 350 reais a tonelada. Então, é inviável isso. Então, nós precisamos achar uma maneira de que esse produto tão importante para a agricultura, ele chegue mais barato ao seu estado, para que vocês possam ser competitivos, porque eu vi que a soja lá vai muito bem, mas com esses custos de produção, isso é muito preocupante para a continuidade dessa cultura. Outra coisa, ração. Vocês têm um problema seríssimo, porque vocês têm uma piscicultura que pode ser de ponta, né? Vocês têm potencial enorme para a piscicultura, para a aquicultura, e hoje o maior problema que vocês têm também é milho e soja para isso, porque vocês têm que trazer de tão longe que também o custo de produção pode inviabilizar as atividades que vocês precisam desenvolver para que a economia do Acre se torne uma economia forte e independente. Então, eu quero colocar aqui para a senadora Soraya, para terminar aqui as primeiras perguntas, né, dizer que o Brasil exporta para a China 35,5 bilhões, sendo que disso 20 bilhões o ano passado foi soja, né? E que hoje nos preocupa muito esse acordo que os Estados Unidos e a China estão aí em vias de assinar, porque isso pode jogar o nosso preço e os nossos volumes de exportação para aquele país, né, em condição muito menos favoráveis do que nós temos hoje. Estados Unidos 5,8 bi, 6,7% das nossas exportações. Os Países Baixos 4,5 bi, 4,5%. Hong Kong 2,5 bi. Alemanha 2,2 bi. Irã 2,2 bi. Itália 2,1 bi. Japão 2,1 bi. Complexo soja, de todas essas exportações, são 41 bilhões, né, que se exporta do complexo soja para o mundo. Né? Carnes, que é um assunto, que é um segmento que o Brasil também é muito forte, principalmente em carne de frango, né, carne bovina e suína. O Brasil é líder em alguns desses segmentos. O frango, o frango 7,1 bilhões, né, dos 15 bi que se exporta do complexo carne. A exportação de bovinos é 6 bilhões e a exportação de suínos 1,1 bi. O açúcar e o etanol também são importantes na nossa pauta de exportação, 7,5 bi. O café, 4,9 bilhões e fumo, 2 bilhões. Então, esses são os principais produtos da pauta de exportação da agropecuária brasileira. Então, eu acho que aqui eu termino as minhas respostas aos 4 senadores, meu querido amigo senador Luiz Carlos Reins.